Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer que é com muita alegria que estamos mais uma vez neste culto de louvor e adoração a Deus. Quero convidar cada um a estar me acompanhando nesta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia, Pai. Te peço, Pai, que receba, Pai, o nosso culto, a nossa adoração a Ti, o nosso louvor, Pai. Só o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser louvado. Por isso, Pai, humildemente te peço, ser conosco durante este culto, alcança cada família, Senhor, que está assistindo, que está nessa transmissão, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino do cantor cristão 126. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz, Ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, Ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza e o perdão da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá Ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador. E de todos, servos de Jesus Cristo, Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai. Fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, o perdão da graça que a todos dá. Vamos seguir com o nosso culto fazendo a leitura bíblica que se encontra em Isaías 26, de 2 a 4. Peço que os irmãos acompanhem comigo a seguinte leitura. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amém. Vamos seguir com nossos avisos com o nosso pastor Nelson. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor continuem sendo derramadas de forma grandiosa em nossas vidas. Uma alegria nós podemos estar juntos para mais um culto de louvor, de adoração a Deus neste dia 2 de agosto de 2020, primeiro domingo do mês de agosto. Nos nossos encontros presenciais, num culto como esse, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor.
Você está vendo o quadro que está atrás de mim e também os elementos da ceia. Nós não vamos celebrar a ceia aqui, mas é só para lembrar a importância que há de estarmos em comunhão uns com os outros e continuar orando a Deus para que dentro em breve estejamos juntos para aí sim, presencialmente, celebrarmos a ceia do Senhor em comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Nós estamos em campanha de missões estaduais e nesse momento nós vamos assistir a um vídeo da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo com o pastor Zé Libério. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Como é que vão? Espero que vocês estejam indo bem por esse tempo aí que nós estamos passando. Tempo diferente, difícil. Nós sabemos, não é fácil não. E a gente vai avançando e vai andando e vai passando adiante, muitas vezes, sobre as pontes que nos são colocadas. Umas são mais sólidas, outras mais ou menos, mas a gente vai passando, vai atravessando essas etapas para chegar ao nosso destino final. E que bom, chegou o tempo da gente reanimar, reforçar o nosso comprometimento com a obra missionária aqui no estado de São Paulo. A partir desse período, né, que se instala entre maio e julho, agosto, é quando nós celebramos o envolvimento dos batistas paulistas com o avanço do evangelho aqui nas terras bandeirantes. E é sobre ponte que eu quero falar com vocês. Já pensou, meu irmão, minha irmã? Você será ponte entre o Senhor Jesus e alguém que está sem esperança e perdido? Já imaginou? Pois é. É para isso que o Senhor nos alertou, é para isso que o Senhor nos ensinou, para que nós servíssemos de pontes por onde as pessoas pudessem passar com segurança e encontrar a mensagem de esperança do Mestre. Que bom. Eu aqui, no meu trabalho entre os universitários, junto com estudantes, temos feito isso da melhor maneira possível. Temos nos esforçado diligentemente para sermos esses lugares de passagem aonde as pessoas podem sair da sua desesperança e encontrar a esperança em Jesus. Nós nos desdobramos, nós corremos, nós subimos, nós sentamos e, vez por outra, nós podemos ver o Senhor sendo manifesto na vida de muitos jovens estudantes. É uma beleza poder fazer parte disso. E que bom, meus irmãos. Enquanto eu, do lado de cá, me esforço para ser ponte para esses estudantes, e o nosso alvo é ter mais gente que possa fazer isso, eu não deixo de pedir oração sobre isso, meus queridos. Me ajudem em oração para que nós tenhamos mais pessoas que queiram ser ponte nesse mundo universitário. Nós precisamos. Então, eu fico grato a Deus, porque os irmãos, enquanto são pontes para que eu possa continuar o trabalho lá, eu posso, junto com todos os estudantes que nos rodeiam, ser pontes para outros estudantes que venham a conhecer Jesus. Então, eu quero deixar aqui com vocês vão ver daqui a pouco, algumas mensagens que eu recebi. Agora, a onda agora é a tal do WhatsApp. Então o pessoal manda, olha, foi bom e tal. Então eu vou deixar algumas mensagens aqui para vocês verem como é que o nosso trabalho tem alcançado estudantes e de que forma. Olha,
Sabe, quero te contar uma coisa. Eu estava como um homem arrogante, desigrejado, e achava que sabia mais que todo mundo, que todas as igrejas estavam erradas. Depois da nossa conversa, e meses antes da minha mãe falecer, eu comecei a frequentar mais a igreja, a ler mais a Bíblia. Não como obrigação, como era antes, pois nasci em um lar cristão. Comecei a ler com profundidade, com o apoio de alguns comentaristas. Passei a frequentar os cultos, e uma vontade crescente e ardente passou a ocupar meu coração. A graça irresistível. Percebi o quanto minha dita inteligência era arrogante. A existência é muito frágil, e tenho certeza que foi Deus quem colocou o Senhor para conversar comigo lá na faculdade. E eu fico mais uma vez dizendo e repetindo quantas vezes ainda forem necessárias. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu envolvimento. Muito obrigado pelo seu crédito para que a gente continue fazendo. E isso é porque os irmãos têm sido ponte para que eu possa ser ponte para os estudantes universitários chegarem ao Senhor Jesus. E foi o que o apóstolo Paulo nos ensinou, a partir do seu próprio exemplo. Firme de tudo, para com todos, para que por todos os meios pudesse salvar alguns. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. É assim. Vamos seguir? Seja você uma ponte também. Amém. Onde o amor alicerce pontes aos outros. Muito bem, você acabou de assistir então um vídeo com o pastor Zé Libério. Ele tem um trabalho maravilhoso, meu irmão e minha irmã, inclusive é bom você conhecer esse trabalho de evangelização de estudantes universitários. O trabalho chama-se Toca do Estudante. Então você pode contribuir para esta obra de missões estaduais da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo. De que forma? Fazendo uma doação de qualquer valor, aquilo que Deus colocar no seu coração, para a conta do Bradesco da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que foi transmitida ao final do vídeo. Ou então diretamente para a nossa conta, que está passando neste momento, e você pode fazer a sua doação, além dos seus dízimos e suas ofertas. Se você tem tido dificuldade de fazer as suas doações, as suas ofertas, a entrega dos seus dízimos, por favor, entre em contato com os nossos tesoureiros, eles vão dar um jeito de lhe ajudar, de auxiliar nesse sentido, tá ok? Os nossos encontros presenciais ainda estão suspensos neste mês de agosto e nós pretendemos dentro em breve estar juntos. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Nós vamos continuar louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Nesta noite eu vou passar novamente a palavra à nossa dirigente desta noite, nossa irmã Isabela Rios. Eu quero convidar a equipe de cânticos para estarmos louvando a Deus. Boa noite, irmãos. Convido você aí de casa agora a cantar conosco pela fé. Pela fé posso cantar.
Continuando louvando ao nosso Deus, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda a nossa adoração. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Seja louvado desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações. Chegou o momento de estarmos agradecendo a Deus e colocando diante dele as nossas petições. Peço que os irmãos me acompanhem em oração e que cada um possa estar nos seus lugares, fazendo os seus pedidos e agradecendo a Deus. Oremos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela saúde, pela vida, por cada oração atendida, Senhor, que colocamos diante de Ti, Pai. Também te agradeço, Pai, pela a Tua proteção, por mais um mês que se inicia. E coloca diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, cada pessoa que está assistindo e colocando os seus pedidos diante de Ti. Pai, eu te peço pelos desempregados, eu te peço pelos doentes, eu te peço pelos necessitados, Pai. Te peço por cada um de nossos irmãos da nossa igreja. Te peço por esse momento, ó Deus, de pandemia que ainda estamos vivendo, que o Senhor console os nossos corações, nos dê, ó Deus, perseverança para continuar e sabemos, ó Deus, que não estamos sozinhos, que o Teu imenso amor possa nos alcançar e nos levar, Deus, à paciência e saber que tudo logo possa voltar ao normal, Pai. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração e os nossos pedidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento vamos compartilhar a palavra de Deus com o nosso pastor Nelson. Obrigado, irmã Isabela. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, abençoando nossas vidas e que possamos ser úteis para o reino de Deus. Neste mês de agosto, nós celebramos a Juventude Batista. Calendário da Convenção Batista Brasileira, os nossos encontros do mês de agosto era para celebrar a Juventude Batista. Normalmente temos encontros presenciais, com muito louvor, muita adoração, palavras desafiadoras aos nossos jovens. Neste tempo de pandemia, nós vamos ficar somente com as palavras desafiadoras, porque estamos impedidos de ter os nossos encontros presenciais ainda. Neste mês de agosto de 2020, o Senhor colocou em meu coração um tema um tanto quanto interessante. Palavra não é somente para os jovens, é para todos nós, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, ela fala a todos nós indistintamente, porque afinal de contas todos nós perante o Senhor somos eternas crianças. Não importa se você tenha 100 anos de idade, se você tenha 50, se você tenha 20, se você tenha 10. Todos nós, na verdade, somos crianças perante o Senhor. Ele é o nosso Deus. O tema para o mês de agosto desse ano de 2020 é Até Quando Jovem? Em nossa chamada que você acaba de ver, você pôde perceber um parênteses na vírgula. É proposital este parênteses, não é nenhum erro do nosso irmão Marques Fernandes. Por que este parênteses nesta vírgula? É para dar duplo sentido nesta frase, porque esta frase com vírgula, ela tem um sentido. Até quando, jovem? Mas se nós tirarmos esta vírgula, a frase fica, até quando, jovem? O sentido muda, não é verdade? Pois é. Nesta noite eu quero tratar a você diretamente jovem. Mas não só você jovem, cronológico, você que tem aí 15, 17, 18, 20, 25, 30 anos. Não é o jovem cronológico somente, mas também o jovem cairológico. O jovem no tempo de Deus. O jovem há pouco tempo no Evangelho. Para que eu e você, para que todos nós, jovens, há pouco tempo ou jovens há mais tempo, possamos entender a vontade do Senhor para as nossas vidas, o que Ele deseja para mim e para você. O texto desta noite que eu quero compartilhar com você se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20 e 21. Vamos ler. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no.
Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Palavra do Senhor, que Ele se digne abençoá-la na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste através desta transmissão. Obrigado pela sua presença também conosco nesta noite, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Nosso desejo é que o Senhor também fale grandemente a você, através do seu Santo Espírito Consolador. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, obrigado pela tua palavra. Abençoa o Senhor Deus em nossa vida e que ela possa fazer a transformação necessária para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado por esse momento, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos muita coisa sobre a vida pessoal do profeta Elias. Eu até comentava com um irmão esta semana, né, o jovem profeta Elias. Na verdade, eu não sei porque eu chamei Elias de jovem, porque nós não temos nenhuma informação sobre data de nascimento, em que época que ele nasceu. Não sabemos se ele era casado, se não era, se os pais eram vivos. São pouquíssimas informações que nós temos do profeta Elias. Talvez até ele não fosse nem jovem, talvez ele fosse já um idoso, talvez fosse viúvo. Nós não temos nenhuma informação sobre a vida pessoal do profeta. Porém, tudo aquilo que nós podemos encontrar na palavra do Senhor, que retrata sobre a vida deste servo de Deus, ela é suficiente para podermos tirar grandes ensinamentos preciosos para a nossa caminhada como servos e servas do Senhor. Tanto aqueles que se achegaram há pouco tempo a esta caminhada, aqueles que entregaram suas vidas aos cuidados de Deus há pouco tempo, como aqueles que já trilham este caminho há muito mais tempo, mesmo que estas pessoas tenham pouco tempo de vida, né? Porque nós temos em nosso meio pessoas com 20 anos de idade que nasceram no meio evangélico. Então, já estão aí andando neste caminho há 20 anos. E temos pessoas aí na faixa dos 50 que acabaram de chegar no evangelho, na igreja, nos caminhos do Senhor. E apesar de ter já um bom tempo de vida, tem pouco tempo de caminhada com o evangelho de Cristo. Diante das poucas informações que nós temos sobre a vida do profeta, eu quero compartilhar o que a sua própria boca proferiu no texto que a gente acabou de ler, principalmente no versículo de número 21, procurando tirar alguns ensinamentos sobre até quando os jovens há pouco tempo de vida e os jovens há pouco tempo no evangelho, na fé, vão viver uma vida que agrade a si mesmo e não ao nosso Senhor. O primeiro ensinamento que aprendemos sobre o texto em relação a até quando os jovens vão viver uma vida de autoagrado é que os jovens precisam ouvir os seus líderes. A parte A do versículo 21 diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Precisamos entender o contexto político e religioso que vivia o profeta e que vivia toda a nação de Israel. Era um período de sucessão constante de reis ímpios. Nos dias de Elias, Israel estava sendo governado por reis maus, reis idólatras. A Bíblia diz que Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os outros reis antes dele. 1 Reis 16, 25, 26. Quando Onri morreu, em seu lugar reinou então o seu filho Acabe. 1 Reis 16, 28. Que teve a capacidade de fazer pior
do que todos os reis que lhe antecederam. Parece que a ideia era tentar ser pior do que seu antecessor. Eles queriam se superar na maldade, na idolatria e coisas assim. A Bíblia diz acerca de Acabe: e fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 16, 30, 31. Era também um período de idolatria. O rei Acabe destaca-se nas Escrituras como um rei extremamente idólatra, pois ele andou nos caminhos de Jeroboão, um outro rei de Israel. 1 Reis 16, 31. Ele serviu a um deus chamado Baal e o adorou. 1 Reis 16, 31. Conduzindo toda a nação à idolatria. Como se não bastasse, Acabe ele se casou com Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Casamento este jamais aprovado por Deus. Tudo isso fez com que Israel, então, mergulhasse no mais profundo paganismo, sem nenhuma pretensão de preservar o culto ao único Deus, a Yahvé, tornando-se uma nação idólatra, uma nação pagã, como as demais nações que viviam ao redor de Israel naquele momento. Era também um período de crise, quando Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, substituiu o culto a Yahvé pela adoração ao deus Baal. 1 Reis 16, 31 a 33. Elias apareceu repentinamente perante o rei para anunciar a ausência de chuva e de orvalho sobre toda a terra. Aí então é 1 Reis 17, versículo 1. Como a chuva é um dos principais elementos de sustentação da natureza, e nós estamos falando aqui de um povo que vivia basicamente das questões agrícolas e também das culturas como o rebanho, a chuva era extremamente importante e a falta dela traria fome e traria miséria. As Escrituras dizem que a fome era extrema em Samaria. 1 Reis 18, 2. Isso fez com que Acabe se irasse mais ainda com o profeta Elias, pois achava que ele era o culpado daquela calamidade, como se o profeta tivesse a capacidade de alterar as questões climáticas, né? Nós sabemos que quem controla isso é o próprio Deus. Também era um período de inversão de valores. Em meio à crise e à miséria, o rei Acabe parece estar mais preocupado com os cavalos, com as mulas, do que com os súditos, com o seu reino, com tudo que envolve o seu reinado. Porque ele chama Obadias, e não é o profeta Obadias, e sai à procura de água para preservar a vida dos animais, e somente dos animais. 1 Reis 18, 5 e 6. Possivelmente movido pelo desespero, o próprio Acabe, o próprio rei, sai à procura de água, junto com Obadias, o que não era um fato comum, pois como rei, ele poderia apenas ordenar a seus servos que saíssem à procura de água. Era também um período de idolatria e perseguição aos profetas do Senhor. Jezabel, a esposa do rei Acabe, ela ocupa o lugar da esposa mais ímpia da Bíblia. Além de controlar, o seu esposo, 1 Reis 21, 25, ela levou a nação de Israel a adorar os seus deuses pessoais. 1 Reis 18, 19 e 20. Como se não bastasse, ela intentou matar todos os profetas do Senhor. 1 Reis 18, 4. Foi nessa ocasião que Obadias, um homem temente a Deus e servo do rei Acabe, possivelmente um mordomo ou um camareiro do rei, conseguiu esconder alguns profetas, 100 profetas do Senhor, e os sustentou com pão e água, pondo em risco a sua própria vida.
pois caso ele fosse descoberto, você imagina, né? Tanto ele como os 100 profetas seriam mortos a mando da rainha Jezabel. Em sexto lugar, também era um período de abuso de poder. No capítulo 21 do primeiro livro dos reis, está registrado que Acabe desejou adquirir uma vinha que pertencia a Nabote. Como Nabote ele se recusou a vender sua vinha para Acabe, o que Jezabel fez? Ela enviou algumas cartas aos anciãos, aos líderes da cidade, com o selo do rei. Lembre-se, o selo era do rei, o selo não era de Jezabel. E mandou colocar falsas testemunhas para testemunhar contra Nabote, acusando-o de blasfêmia contra Deus. Nessa hora Deus era importante. E também contra o rei. E depois o apedrejassem, fazendo com que o seu marido então possuísse as terras de Nabote. 1 Reis 21, de 1 a 16. Numa demonstração de que tanto Acabe como sua esposa Jezabel eram capazes de fazer qualquer coisa para conseguir os seus objetivos, até mesmo mandar matar pessoas inocentes. Esse era o tipo de pessoa que dirigia o povo de Israel naquele período. E em meio a toda essa crise social, crise moral, crise espiritual, Deus então levanta o seu servo, o profeta Elias, para combater o pecado, para proclamar o juízo e chamar então o povo ao arrependimento. Volto a dizer aqui, nós não sabemos qual era a idade de Elias, não sabemos há quanto tempo ele era profeta, mas nós podemos tirar como ensinamento que com pouca ou muita idade, com pouco tempo ou muito tempo de ministério, ele tomou a decisão de ser um líder em meio ao caos político, ao caos moral, ao caos social, ao caos religioso que Israel vivia naquele período, chamando o povo então a tomar uma entre duas decisões. Você, meu querido, minha querida que me ouve, você jovem há pouco tempo, você jovem há mais tempo, você precisa ouvir os seus líderes. Mas tome muito cuidado. Tome cuidado com os líderes que você está ouvindo. Tente perceber se esses líderes, eles se parecem mais com Acabe, Jezabel, ou se eles se parecem mais com Elias. Eu espero que os líderes que você esteja ouvindo pareçam-se mais com Elias. Lembre-se, nós não conhecemos a fisionomia, não sabemos a idade, não sabemos quanto tempo tinha de vida de ministério, mas sabemos que ele era servo do Senhor. Sabemos o quão temente a Deus ele era. Nós precisamos estar de ouvidos abertos ao que o Senhor quer falar através dos líderes que ele tem levantado ao longo da história para nos abençoar, para nos edificar. E precisamos ouvir tão somente o que Deus quer dizer a mim e a você, através da instrumentalidade de servos dignos, servos tementes e servos verdadeiros do Senhor. Este é o primeiro ensinamento que nós tiramos em relação à vida deste profeta, para sermos jovens que não vivem conforme o nosso próprio agrado, mas conforme a vontade do Senhor. Segundo ensino que aprendemos com o texto lido em relação a até quando os jovens vão viver uma vida de alto agrado, é que os jovens precisam enxergar que há um Deus verdadeiro a seguir e falsos deuses criados pela mente humana. A parte B do versículo 21 diz assim: se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam.
Quando eu e você olhamos para os relatos sobre a pessoa de Elias, são muitas as virtudes que as Escrituras registram sobre a vida deste servo destemido do Senhor. Quero compartilhar algumas com você. Elias aprendeu a confiar em Deus. Profetizar nos tempos de Elias não era uma tarefa fácil, principalmente pelo fato de Israel estar sendo dirigido várias vezes por reis idólatras, reis que não eram tementes a Deus. Em outras palavras, profetizar a vontade do Senhor era colocar em risco a própria vida. 1 Reis 18:4. E Elias foi chamado para profetizar exatamente contra aqueles que tinham o poder nas mãos, contra os reis de Israel, Acabe e a sua ímpia esposa Jezabel. Mas Elias, ele não vacilou. Ele não titubeou em dois pensamentos. O seu pensamento foi: eu vou fazer a vontade do Senhor. Elias profetizou que a chuva cessaria e o orvalho também. 1 Reis 17:1. Ele combateu o pecado de Acabe, chamando-o de perturbador de Israel. 1 Reis 18:18. Desafiou os profetas de Baal. 1 Reis 18, 22 a 40. E predisse a morte do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. 1 Reis 22, 17 e 24. Somente uma confiança inabalável em Deus poderia levar um homem a profetizar e profetizar grandiosamente contra os reis, contra os líderes naqueles dias. Em segundo lugar, Elias aprendeu a depender de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, depender de Deus também não é uma tarefa fácil. É necessário muita e muita fé. Você encontra em adesivos em alguns carros, alguns caminhões: tudo posso naquele que me fortalece. O texto em Filipenses, quando Paulo está dizendo isso, tudo posso naquele que me fortalece, é porque anteriormente ele disse que poderia. Ele sabia o que era passar fome, o que era passar necessidade, o que era ter fartura, o que era viver bem, o que era ser livre, o que era ser preso. Muita gente não passou 1/10 do que passou Paulo e enche o peito para dizer que tudo pode naquele que fortalece. Então nós precisamos tomar um certo cuidado com algumas palavras feitas. Mas Elias aprendeu a depender totalmente de Deus. A trajetória de Elias nos ensina isso. Ora bebendo água de um ribeiro, ora se alimentando de pão e carne trazido por corvos, ora sendo sustentado por uma pobre viúva, ora alimentando-se de pão e água trazidos por um anjo. Isso é ação divina, cuidado de Deus. Com certeza a confiança que Elias tinha em Deus não estava depositada nos corvos, nem na viúva, muito menos em anjos, mas sim em Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as nossas necessidades. Elias aprendeu a ter também intimidade com Deus. O ministério de Elias não foi marcado apenas por profecias, mas também por muitos milagres. Por exemplo, multiplicação de azeite e farinha, ressurreição de um morto, fogo no altar, morte dos soldados do rei Acasias, divisão do rio Jordão. Todos esses milagres demonstram claramente que Elias era um homem que vivia em íntima comunhão com Deus. E a maior prova disso, meu querido, minha querida, é que, semelhante a Enoque, Deus o tomou para si. Ele não viu a morte como todos nós mortais. Elias aprendeu a se fortalecer em Deus. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, após a morte dos profetas de Baal,
ele perdeu o seu ânimo e desejou a morte. Lembre-se, o profeta Elias, ele não era super-homem. Ele era tão ser humano quanto eu e você. Ele passava pelas mesmas lutas e dificuldades que todos nós passamos. E é importante nós enxergarmos esta realidade na vida de Elias para não achar que nós não podemos ser parecidos com este servo do Senhor. Parecia o fim da jornada daquele profeta. No entanto, Deus, ele envia um anjo para dar-lhe pão e água. Com a força daquela comida, então Elias caminha por 40 dias, por 40 noites, até chegar a Horebe. Ao chegar naquela cidade, ele esconde-se em uma caverna, onde tem então um encontro grandioso com Deus, que ele fala através de uma voz mansa e delicada. Suas forças então elas são renovadas, fazendo com que se saísse daquela caverna e executasse os propósitos divinos. Tudo isso, meu querido, minha querida, dependeu da sua fé incondicional nesse Deus Todo-Poderoso. Não em Baal, não nos deuses formados pelos povos, criados pelas mentes humanas, somente no Deus Todo-Poderoso. Qual é ou quais são os deuses que você tem servido na sua caminhada, meu querido e minha querida, meu jovem, minha jovem, de idade e de caminhada no Evangelho? Não há outra forma, meu querido, minha querida, de crer e de servir o Deus único, se não houver estrita intimidade com esse Deus. Quanto mais apegados a este mundo, eu e você e todos aqueles que se dizem servos do Senhor forem, a conta é certa, mais distantes estaremos do Senhor. Olhe para a vida de Acabe e olhe para a vida de Jezabel. Jezabel, ela não era serva do Senhor, ela vem de outro povo. Ela vem de um povo idólatra. Era até aceitável que ela não adorasse a Deus. Mas o seu marido não. Acabe era israelita. Era necessário que ele adorasse o único Deus e que ele não fosse influenciado por sua esposa e pelos deuses da sua esposa. Quanto mais íntimos nós estamos deste mundo e das pessoas que são íntimas a este mundo, mais distantes nós estaremos do Senhor. E tenha certeza, não é esse o desejo de Deus para a sua vida, meu jovem, minha jovem, jovem há pouco tempo, jovem há muito tempo, jovem há pouco tempo de caminhada, jovem há longo tempo de caminhada. Deus não deseja isso para mim e para você. Olhe então para este servo do Senhor, o profeta Elias, e se espelhe na sua conduta, na sua intimidade com o Deus Todo-Poderoso. O terceiro e último ensino que nós encontramos no texto lido sobre até quando jovens vão viver uma vida de autoagrado é que os jovens precisam responder afirmativamente ao chamado de Deus. Olha só a parte C do verso 21. O povo, porém, nada respondeu. O povo temia Acabe e Jezabel. Temia mais Acabe e Jezabel do que o próprio Deus. Temia mais os deuses de Jezabel do que o Deus propriamente dito, que seria e deveria ser o Deus de Acabe. Eles temiam mais o Deus de Jezabel do que o Deus de Elias. Yahvé, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Elias, então, mandado por Deus, ele vai questionar o povo sobre esta adoração falsa. Esse divórcio
que o povo de Israel decretou para com o seu Deus, o seu Senhor. E o texto que a gente acaba de ler, o povo nada respondeu, o pecado calou a boca dos israelitas. O pecado faz isso mesmo. Quando somos confrontados em nossos pecados, ou nós tentamos achar uma saída, um subterfúgio, normalmente uma mentira, para encobrir os nossos pecados, ou então nos calamos. Algumas pessoas se calam porque compreendem que são pecadoras e precisam se converter, precisam voltar aos caminhos do Senhor. Outras porque a vergonha é tão grande que não tem o que dizer em relação ao seu pecado. E no caso aqui do povo de Israel, eles ficaram calados a ponto de não saber qual rumo tomar, qual decisão tomar e se arrepender dos seus maus caminhos. O povo precisou ver grandes obras nas mãos daquele profeta do Senhor, quando esse profeta enfrentou os 450 profetas de Baal a serviço da rainha Jezabel. Diz a continuidade do texto bíblico que nós lemos nesta noite o seguinte, acompanhe comigo. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti.
Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Palavra do Senhor. Meu querido e minha querida, até quando? Até quando você vai viver a sua juventude longe do Senhor? Até quando você vai oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se o mundo em que eu e você vivemos é o seu Deus, então com muita dor no meu coração, eu tenho que dizer a você, siga este mundo. Siga esse Deus ou continue seguindo. Não fique entre o muro, não fique em cima do muro. Tome uma decisão correta e eu tenho certeza que se você tomar a decisão de seguir a Deus e não seguir o Deus mundo, você vai ser ricamente abençoado. Você vai ser ricamente engrandecido por Deus. Lutas virão. Dificuldades aparecerão na sua vida. Olhe para a vida de Elias. As dificuldades fizeram parte da sua vida, a ponto de ele temer pela sua própria vida, tendo que fugir para não ser morto pela rainha Jezabel. Mas o Senhor era com ele. O Senhor cuidou dele nos momentos de lutas, de dificuldades. Proviu a ele tudo o que era necessário para ele viver, para ele continuar vivendo, para ele continuar servindo ao Senhor. É o que eu e você precisamos fazer. Precisamos tomar a decisão correta, a decisão única e verdadeira entre estas duas. Seguir somente o Senhor. Quem é o seu Deus, meu irmão e minha irmã? Quem é o seu Deus, jovem? Quem é o seu Deus, você que está há pouco tempo nos caminhos do Senhor? Quem é o seu Deus, a você que está há muito tempo nos caminhos do Senhor, mas com pouco tempo de vida? Não se deixe levar por este mundo. Não espere que Deus derrame fogo do céu para você voltar aos caminhos do Senhor. Não espere, meu querido e minha querida, que Ele faça algo sobrenatural, algo grandioso na sua frente, para que você volte aos caminhos do Senhor. Deixe de beber leite espiritual e comece a comer alimento sólido. Comece a andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor. O Senhor está chamando a mim e a você, meu querido e minha querida, a tomar uma decisão verdadeira. Este é o primeiro domingo de agosto. Agosto, mês da juventude. E como o mês se inicia, é como se um renovo começasse. E eu ouvia de um pastor, se o mês for agosto de Deus, nós seremos abençoados. E tenha certeza, o mês é agosto de Deus. Mas para isso você também precisa tomar a sua decisão. Você precisa andar nos caminhos do Senhor. Você precisa fugir da idolatria deste mundo. Quais são os deuses que você está seguindo? Talvez sejam pessoas, talvez sejam situações, talvez sejam modas. Não sei quais são, mas você deve seguir única e exclusivamente ao Senhor, porque aqueles que seguiram exclusivamente ao Senhor, eles foram ricamente abençoados. Mesmo que para os homens, mesmo que para o mundo, eles se tornaram perdedores. O apóstolo Paulo vai dizer: me fiz fraco para ser forte. Ele serviu ao Senhor até o fim e serviu com maestria. Ele louvou, adorou, serviu ao Senhor com os dons e talentos que Ele deu a ele. Quais são os dons e talentos que Deus deu a você? O que Deus colocou na sua mão para você cuidar? Não deixe de lado. Busque o Senhor. Tenha intimidade com esse Deus. Ande com esse Senhor. Ouça a sua voz através dos líderes.
líderes fiéis a Deus que Ele colocou na sua vida. E tome a decisão correta, meu irmão e minha irmã, de seguir ao Senhor. Tome a verdadeira e sensata decisão. Deus é Deus e somente Ele é Deus. Não há outro a qual eu e você devemos servir. Que Ele nos abençoe grandemente e que eu e você possamos dizer com alegria que Ele é o nosso amigo e nós somos amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, meu irmão, minha irmã, do que ser amigos de Deus. Elias era amigo de Deus, assim como Enoque era amigo de Deus. Enoque foi tomado deste mundo, foi arrebatado, ele não viu a morte. Elias também foi arrebatado desse mundo, não viu a morte, porque andava com Deus, porque era amigo de Deus. Talvez eu e você não sejamos arrebatados desse mundo, talvez eu e você passemos pela morte como qualquer outro.
Mas quando chegar este dia, que as pessoas que ficarem aqui possam dizer: este era amigo de Deus, ela era uma amiga de Deus. As pessoas precisam ver em nós uma amizade, uma intimidade com o Deus Todo-Poderoso e não com este mundo. Esse mundo não é o nosso Deus. O nosso Deus é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida abundante. Quero agradecer a tua presença aqui, meu querido, minha querida, nossos amigos e amigas, nossos parentes, em mais uma noite de louvor, de adoração ao Senhor. Meu desejo pessoal é que a palavra do Senhor tenha encontrado morada no seu coração, que tudo o que foi feito aqui, as orações, os cânticos, possam ter edificado a sua vida. Quero agradecer também todo o trabalho que os membros da Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda têm realizado para que tudo isso tenha sido possível, para que você possa receber esta transmissão. Nosso Ministério de Comunicação, o nosso irmão Max Fernandes à frente dele, nosso Ministério de Música, Adoração, nosso ministro Efraim Nunes, nossa liderança de diretoria, tanto na minha pessoa quanto na pessoa do Salomão, do Raimundo, do Paulo, da Isabela, da Maria Antônia, toda a nossa liderança de ministérios, de departamento. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, pelas suas dedicações, pelos seus trabalhos. Que Deus continue abençoando, fortalecendo a todos vocês, para que nós possamos continuar fazendo a obra do Senhor, mesmo distantes fisicamente uns dos outros. Que possamos continuar orando para que Deus nos fortaleça nesse meio de quarentena. Quero orar com você agora, pedindo as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti que a Tua bondade e a Tua misericórdia seja com todos nós. Jovens há pouco tempo, jovens há muito tempo. Se nessa noite, ó Deus, algum jovem, ou algum homem, mulher, criança, adulto, sentiu-se tocado pela mensagem que o Senhor mesmo trouxe através da minha instrumentalidade e tem compreendido que não tem andado nos Teus caminhos, eu quero fazer um apelo a Deus, para que o Senhor toque em seus corações agora e com ousadia estas pessoas possam render-se ao Senhor nesse momento. Que eles possam dobrar os seus joelhos aonde estiverem agora, nas suas salas, nos seus quartos, parados no trânsito, que eles possam parar o seu automóvel e orar ao Senhor, fazendo uma entrega pessoal a Ti. Abençoa grandemente, Senhor Deus, estas vidas. Aceita a oração de cada um agora, Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, perdoando pecados, renovando, Senhor Deus, o ser de cada um, renovando a caminhada, para que todos aqueles que um dia andaram com o Senhor e agora estão adorando outros deuses, como o povo de Israel fazia nos tempos de Elias, que possam se converter, que possam se arrepender dos seus maus caminhos e voltar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, a Ti por cada um deles, intercedo por cada um deles e apresento agora cada um deles na Tua presença, Pai amado, Pai bendito. Sê com todos agora, Senhor. Eu também quero clamar a Ti, Senhor Deus, por aqueles que estão participando desta transmissão e que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu venho pedir a Ti que Teu Espírito Santo também venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo agora, e que possam também entregar suas vidas aos cuidados do Senhor, aos cuidados de Jesus. Ó Deus, faça esta obra, que as pessoas que não conhecem Cristo Jesus tenham esse encontro verdadeiro contigo neste momento, para a honra e glória do Teu santo nome, para a edificação do Teu reino, Senhor. Abençoa a todos, Senhor. Esta é minha oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces e preciosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu povo agora e para sempre. Com alegria dizemos amém.
Amém. Meu querido, minha querida, se nesta noite você foi tocado pela mensagem que foi transmitida a você, você que um dia teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você tomou a decisão de seguir o único Deus nesta noite, eu quero orar por você, mas para isso eu preciso saber quem é. Para tanto, você vai mandar uma mensagem para o número de telefone que está sendo transmitido neste momento. Você vai mandar uma mensagem dizendo assim: Pastor Nelson, eu quero retornar aos caminhos do Senhor. Eu quero voltar aos caminhos. Quero ter Deus como meu único Senhor. Por favor, ore por mim. Se você nesta noite, você compreendeu que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida, você nunca havia feito uma entrega pessoal a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus te convenceu disso nessa noite e você quer fazer uma entrega pessoal a Cristo Jesus, eu peço também para você fazer o mesmo. Ligar, mandar uma mensagem de WhatsApp para este número e dizer assim: pastor, eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Fiz isso nessa noite, nunca havia feito isso e quero caminhar com Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você fez isso, mande esta mensagem e eu vou orar por você, meu querido, minha querida, para você agora caminhar os caminhos do Senhor. E eu vou dar aí algumas diretrizes a você, o que você precisa fazer para esta caminhada, ok? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus abençoe a todos nós, nos dê uma semana ricamente abençoada e um mês de agosto do Senhor para todos nós, e que Ele continue nos abençoando enquanto nos abençoa. Boa semana!